Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez estamos aqui na última segunda-feira do mês de maio, mês de aniversário do grupo local de Atletas de Cristo aqui de Rio Branco, no estado do Acre. É um prazer, uma satisfação receber você que está aqui agora ao vivo, online conosco, você que vai assistir essa palavra depois lá no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado, ricamente abençoado. Então, que o Senhor possa nos direcionar nessa noite, naquilo que Ele quer nos falar, e que o Senhor Ele possa falar conosco hoje de uma maneira muito especial, através da vida do Rinaldo, através da vida do França, através da sua vida que também está aqui. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu quero estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por esse dia, e logo depois a gente já inicia com o louvor do Rinaldo, e tenho certeza que serão louvores abençoados do meu irmão, e depois vamos ter algumas orações por pessoas que estão vivendo um tempo difícil, mas estaremos também louvando a Deus e agradecendo a Deus também, porque nós louvamos a Deus quando tudo vai bem, mas quando tudo também não está bem, nós continuamos louvando o seu nome. E depois vamos ter uma palavra especial do meu irmão França nessa noite. Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, na tua casa. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estarmos em mais uma reunião tua, Deus, de atletas de Cristo, Senhor. Obrigado, Deus, pela presença dos teus filhos. Obrigado, Senhor, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir depois. Senhor, fala conosco através do louvor, através do testemunho, através da palavra. Senhor, age, Senhor, no meio, Senhor, do teu povo, Senhor, restaurando e curando, Senhor. Faça, meu Deus e meu Pai, a tua boa vontade, Senhor. Nós te rendemos graça, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido e o Senhor tem nos ajudado. E assim, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, a direção desta reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Rinaldo, bola contigo, meu irmão. Aleluia! Escolhi um cântico aqui que fala da cruz de Cristo. A cruz é o poder de Deus. É ali na cruz que Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, nossa vitória, minha vitória, nova vida, nova história, sangue derramado, preço que foi pago por amor a nós. Poderes ou palavras, nada se compara ao que foi dado, está consumado. Filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura
minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Vejo uma pequena nuvem, aleluia, do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as janelas dos céus. Vai chover, vai chover. Vai chover sobre nós hoje, Senhor. Abre as janelas dos céus, Senhor, com as tuas bênçãos, com a tua palavra, com o teu Espírito Santo, Pai. Pois sabemos que sem teu Espírito Santo nada somos. A palavra Espírito, oh, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e chuva. Filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, quebra as correntes, cura minhas feridas. Grito já foi dado na cruz. Filho de Davi, Jesus, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, quebra as correntes. Saramanaia, ô Xaraia Camanaia, quebra as correntes, Senhor. Essa noite, vai tudo que impeça a tua palavra de entrar no nosso coração e mudar o nosso ser, ó Pai. Precisamos ser mudados, precisamos, Pai, mais em Ti, para a tua glória, Jesus. Para a tua glória, Jesus. Yeshua, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, que reina para sempre. Jesus, Fala, o Senhor diz: louva o Senhor de toda a tua força, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Às vezes nós oramos o Senhor, ou falamos um aleluia de uma maneira fraca, que o diabo tem que escutar da nossa boca que Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Deus, Jesus é o
nossa alegria. Jesus é a nossa vida, com toda a nossa força. Principalmente nós que somos atletas. Eu fiz muita força com muitos atletas no judô do mundo inteiro. Mas a minha força está para louvar o Senhor. A minha força está para adorar aquele que morreu por mim. Aquele que deu a sua vida por mim. Jesus. Jesus. Que o Senhor quebre barreiras. Quebra barreiras, quebra barreiras, quebra barreiras, quebra barreiras, quebra barreiras, quebra barreiras. Em nome de Jesus. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Para Maria há um espírito religioso até querendo operar na igreja, dizendo: o diabo ele é astuto, ele é mentiroso, dizendo: eu sou humilde, eu não preciso falar forte, eu não preciso gritar. A palavra do Senhor diz: louva o Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração. Cede, pega teu violão, às vezes aí começa a gritar, que os vizinhos possam escutar. Yeshua. Aleluia! Yeshua. Senhor, quebra barreiras em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. 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 Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. A chuva de Deus vai descer. Mesmo se você vê uma pequena nuvem, esse é o sinal de Deus. Mesmo que não haja nuvem, porque o Senhor é conosco. Ele é fiel para fazer além do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Deus abençoe você, França. Deus abençoe cada um aqui que está presente. Eu creio que o Senhor sempre tem mais para nós. Mais. Falei para minha esposa hoje. Deus sempre quer nos ensinar. Deus sempre quer nos fazer crescer, melhorar cada dia. Se nós um dia pensarmos que está bom, nós estamos enganados. Porque sempre tem mais. Do Senhor para nós. Sempre tem mais. Amém? Deus use aí, através do Espírito Santo, a vida do França. A palavra do Senhor diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu pego aqui umas folhinhas aqui às vezes, ó, mas eu falo: Senhor, eu não quero estar só só dependendo dessa folhinha. França, você pode começar a falar, o Espírito Santo vai vir sobre você, vai falar coisas que até para ensinar você, a nós. Deixa o Espírito Santo agir. Porque a palavra do Senhor diz: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A liberdade para o Senhor agir, a liberdade para o Senhor fazer. Eu estava louvando na igreja e nem imaginei. No meio do louvor, o Senhor disse assim: agora você vai pedir para um orar pelo outro. Eu falei: sai do teu lugar
Nunca pensei nisso. O Espírito Santo me falou na hora. E as pessoas começaram a sair do lugar e orar uma pelas outras. E o Espírito Santo começou a agir forte. Então, o Espírito Santo não está numa caixinha. O Espírito Santo não está num papel. Isso é tudo estrutura. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. E ele quer falar conosco e se relacionar conosco para a glória dele. Amém? Obrigado aí, Sender, pelo convite. Deus abençoe vocês. Vou estar na escuta aqui. Que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém, Reinaldo. Mais uma vez, obrigado, meu irmão, pela disponibilidade. Obrigado por você fazer parte desse ministério, da história desse ministério de 13 anos. O Reinaldo surge justamente nas nossas reuniões virtuais, né? E através disso, o Senhor ele tem nos permitido vivenciar assim muitas coisas e aprender um com os outros. Né? Então, Reinaldo, Deus continue abençoando sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Bem? E agora nós vamos fazer uma oração, uma oração muito especial hoje, né? De duas pessoas que pediram oração. Nós temos o pedido da Mariette, que na verdade quem faz o pedido é a Neiva. A Neiva vocês conhecem, ela está sempre conosco nas nossas reuniões virtuais. A Neiva é uma serva do Senhor. Aquelas pessoas que não conhecem a Neiva, e aí eu digo por França, né? França, na época da pandemia, no auge, né? No topo da pandemia, com os hospitais lotados com pessoas infectadas, a Neiva, ela é uma enfermeira, mas é um vaso de Deus usado através da enfermagem. E a Neiva, ela trabalhava no pronto-socorro. E quantas vezes nós fizemos reuniões aqui como essas, e a Neiva com o telefone ligado para que as pessoas que estavam em leitos de UTI, elas pudessem ouvir aquela palavra que estava sendo ministrada. E quantas pessoas internadas. E hoje a Neiva está com a mãe dela internada, a dona Mariette. Há cerca de 4 dias ela teve um AVC, a mãe da Neiva. E a Neiva hoje está com a sua mãezinha, está cuidando da mãe dela, né, lá no PS. Não. Então vamos estar orando pela vida dela, da dona Mariette, e pela vida da família da Neiva também. Vamos estar orando também pela vida da Juscelia, que também está no PS, junto com a Neiva, esteve junto conosco na reunião passada, ouviu a palavra, a mensagem que foi ministrada. Então, nós vamos estar orando pela restauração da saúde da Juscelia, e vamos estar orando pela vida da Estherzinha, que na semana passada fez aniversário, completou mais um ciclo de vida. Vamos estar orando pela saúde dela. Nós estamos vivendo um surto aqui no estado do Acre. Eu não sei como é que estão nas outras regiões, um surto de gripe muito forte. Muito forte. E essas gripes, elas têm atacado as crianças, né? Então vamos estar orando para que Deus guarde a vida dessas pessoas. Deus, eu quero te apresentar aqui, Senhor, em nome de Jesus, a vida dos teus filhos, Senhor, das tuas filhas, Senhor, aqueles que manifestaram os nomes aqui, mas aqueles que estão orando, Deus, neste momento, por alguém, Senhor, que está necessitando, Senhor, de uma visita tua, Pai. Senhor, visita nesse momento a vida dos teus filhos e filhas, Senhor. Especialmente, Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, pela vida da dona Mariette. Senhor, que há 4 dias, Senhor, veio e teve um AVC, Senhor. Deus, a tua filha, ela começa a ter, Senhor, a sua saúde restaurada, Senhor, conforme a Neiva já relatou aqui no início dessa reunião. Mas, Espírito Santo de Deus, nós pedimos que tu guarde, Senhor, a vida dela, Senhor. Senhor, restaura, Senhor, os nervos, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde, Senhor, neurológica, Senhor, da vida da tua filha, Senhor. Deus vai tirando todo tipo de coágulo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Deus que pode restaurar a vida dessa mulher, Senhor. E fazer, Deus, com que ela se torne, Senhor, normal, Senhor, uma pessoa completa, Senhor, da forma como ela era, Senhor. Senhor, mas realiza o teu propósito, ó Deus, na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, realiza, Senhor, o teu propósito. Manifesta, Senhor, o teu propósito, Senhor, na vida dela.
Abençoa, Senhor, a vida da Neiva, Deus, que como filha está vivenciando isso. Senhor, é a tua filha, uma serva tua, Senhor, que muitas vezes orou, Deus, por diversas pessoas enfermas, Senhor, no leito, Senhor, de hospital, Senhor, e agora está com a sua mãe. Senhor, que o Senhor fortaleça a sua filha e mais uma vez se revele a ela como Deus que o Senhor é, porque o Senhor já operou e opera na vida da tua filha maravilhas, e o Senhor não vai desamparar a tua filha neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento a vida, Senhor, da Juscelia. Ela esteve aqui conosco, Senhor, na reunião passada. Senhor, restaura a saúde da tua filha. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, que ela possa ser fortalecida, Deus, pelo teu Espírito Santo, Senhor, e possa ser restaurada de maneira completa, de maneira plena, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que assim o Senhor pode fazer. Abençoa, Senhor, a vida da Estezinha, Senhor, a saúde dela, Senhor. Eu repreendo, Deus, todo sintoma, Deus, de enfermidade sobre a vida dessa pequena, e que tu, Espírito Santo de Deus, possa restaurar. Sopra sobre ela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaurando, Senhor, a sua saúde, Senhor, nesta noite, Deus, para a honra e a glória do teu nome. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer maravilhas. Agradecer aqui ao meu irmão Rildo, saudade de você, que bom ter você aqui, meu irmão. Ao meu irmão Paulo, que também entrou agora aqui. É um prazer também recebê-lo. O Gabriel, que também entrou. Sejam todos muito bem-vindos. Fernando, Valdir, Benilton, Aparecido. Meu irmão Luciano, que está lá no Rio de Janeiro. Hoje não teve jogos nem... Não, teve um jogo da Série B. O Luciano acompanha todos os jogos aí. Luciano, seja muito bem-vindo. E agora eu quero passar diretamente para esse irmão muito querido, que eu tive a honra de conhecer no evento dos Atletas de Cristo, em Foz do Iguaçu, no ano passado, no final do ano passado. E ali, naquele evento, ele pôde nos abençoar com uma palavra. Não foi nem um testemunho, que aquilo foi uma palavra, na verdade, de restauração. E eu falei, cara, vou convidar esse cara para ser a cereja do nosso bolo de aniversário do nosso grupo local de Atletas de Cristo aqui no Acre. Vou fazer o convite para ele. Quando eu falei com França de prontidão, ele disse: meu irmão, eu estou aí junto com vocês à disposição. Então, é uma honra. E eu quero ler aqui só algumas coisas. O Wellington Wilde Muniz dos Santos, mais conhecido como França, e ele é lembrado por França justamente pela, como se diz, a semelhança, né, que ele tinha com França, que jogava no São Paulo, mas por conta dos cabelos, né, enrolados. Apesar que hoje o cabelinho está passado na égua, mas no início aí, quando o França começou a jogar, ele era lembrado, né, muito parecido com o França, que jogava no São Paulo, e é por isso que ele leva esse nome de França. O França hoje está com 32 anos, recém-completados agora, dia 21 de abril. É natural de São Paulo, né, de Bauru, de São Paulo. E o França jogou em algumas equipes, como o Noroeste de São Paulo, o Curitiba, o Criciúma. Do Criciúma foi ao Hannover da Alemanha. E do Hannover veio para o melhor time do Brasil, né, que é o Palmeiras. É espetacular essa passagem dele. Veio para o Palmeiras, jogou naquele time com Valdívia, eu acho que com Cleito Xavier. Eu acho que o Cleito ele chegou a jogar com o França nesse tempo também. E depois dali o França foi ao Figueirense, ao Londrina, ao Remo, como ele disse, que teve um tempo, né, em Belém do Pará, sentiu um pouco do norte. Jogou no Boa Esporte, no Inter de Limeira. Estava jogando em Cacoal, agora recentemente, aqui próximo da gente, em Rondônia. Então, França, seja muito bem-vindo. Que o Senhor te use, meu irmão. E como disse o Rinaldo, com ousadia, e fale aquilo que Deus ele tocar o seu coração. E seja muito bem-vindo ao Acre, né? Ainda não de uma maneira física, mas de uma maneira virtual. Receba o nosso abraço e a bola está contigo, meu irmão. O microfone, França, é só apertar que já abre. Aí. Pronto.
Meu irmão, boa noite. Boa noite, a paz, né? A todos aí. É uma honra e muito feliz por esse momento, né? De estar podendo compartilhar, né, algo que Deus colocou no meu coração. Sander, muito obrigado pelo convite, né? Eu entendo que a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus, entregamos a nossa vida no altar para Jesus, é o nosso dever falar do amor, falar da palavra, né? Falar daquilo que ele tem feito nas nossas vidas. E, e toda vez que eu recebo uma oportunidade, seja ela presencial, ou seja ela por live, essas coisas, tem um versículo que vem ao meu coração toda vez que eu recebo essa oportunidade, que se encontra em Jó 42, versículo 5, que diz assim: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. E toda vez que eu recebo uma oportunidade, como eu falei, seja ela fisicamente, presencialmente ou virtual, por uma live, esse versículo ele queima no meu coração, porque eu, por muito tempo, andei vagando por esse mundo, né? Por muito tempo andei cegamente por esse mundo, e quando eu recebo essa oportunidade, esse versículo queima no meu coração. Então, é um momento de muita felicidade para mim estar participando dessa live aqui, falando do nosso pai, né? Que é o mais importante. Eu, por algum tempo, antes, quando você me mandou a mensagem me dizendo se teria como a gente fazer essa live, claro que eu aceitei, né, de imediato. E por algum tempo eu tenho perguntado para Deus, né, o que eu poderia trazer, o que eu poderia falar aqui. E a gente sabe como Deus é, né? Que é do jeito dele. Eu já estava pensando numa palavra, mas hoje o dia todo foi corrido, né, para mim. E eu já pensando nessa live à noite e clamando a Deus em pensamento, falando: Deus, me revele uma palavra, me dê uma palavra que eu preciso ministrar hoje, eu preciso falar da tua palavra hoje com meus irmãos que estarão comigo logo a mais à noite. E, cara, talvez essa palavra que eu vou falar agora, né, sirva mais para mim também, porque eu tenho vivido momentos na minha carreira, na minha vida profissional e particular intenso, né, na presença de Deus. E eu estou vivendo um momento agora que eu entendo que é um momento em que eu preciso deixar um pouco a minha carreira de lado para viver o reino. É isso que tem queimado no meu coração. Tanto é que eu recebi algumas propostas de time e eu não aceitei, porque Deus ele vem se revelando a mim, se revelando à minha esposa, através de uma palavra que nós recebemos em Rondônia, que nós iríamos cuidar de jovens. Nós recebemos essa palavra lá e, a partir desse momento, a gente creu com toda a força, né, nessa palavra, e Deus vem se revelando para comigo e para com minha esposa. E, cara, e você vê como Deus é maravilhoso, maravilhoso. Assim que eu cheguei em Londrina, em Cambé aqui, antes da gente ir para Rondônia, a gente já congregava no Mevan aqui, que é o meu Mevan Cambé, que é uma extensão do Mevan Global lá de Itajaí, do pastor Luiz Hermínio. E quando eu cheguei aqui em Cambé, o pastor nosso aqui, o pastor Duda, ele me encontrou na rua. Na verdade, eu estava passando de bicicleta, que eu tinha de treinar, fui de bike, e ele estava passando com o carro, ele buzinou. Eu cheguei em casa, ele me mandou mensagem, perguntou como que eu estava, se eu estava treinando, tal, se eu tinha alguma coisa em mente já, se eu ia permanecer em Cambé ou eu iria já para outro clube. E eu peguei e falei: pastor, eu não sei, cara. Estou deixando Deus conduzir a minha vida. Eu experimentei algo em Rondônia que foi sobrenatural mesmo, onde eu pude, né, semear na vida de outros jogadores ali, eu pude levar a palavra de Deus. Então Deus permitiu que eu experimentasse algo que hoje queima no meu coração de permanecer, né? Mas como Deus é aquele que conduz a minha vida, que conduz a minha família, eu estou vivendo esse momento, né? E quando eu cheguei aqui, o pastor Duda, ele me chamou para conversar e disse que ele tinha um projeto, né, que Deus colocou um projeto no coração dele já fazia algum tempo e que ele tinha vontade de tocar esse projeto, que agora era a hora, que Deus tinha falado com ele. E ele me chamou e me disse se eu tinha a vontade de cavar um poço com ele. Esse poço, ele quis dizer o quê?
de um projeto de escola de futebol aqui, na escola de formação de atleta, pelo Mevan, né? E na hora que ele me falou isso aí, eu sabia que era de Deus, porque isso, Deus já vem se revelando a nós desde lá de Rondônia, onde nós recebemos a palavra que nós iríamos cuidar de jovem. Então, acredito muito e creio que isso já é Deus revelando através do pastor aqui, né? Cara, e isso vem muito na palavra que eu quero falar, que é sobre obediência, né? É uma palavra forte, muitas das vezes. E, para ser bem sincero, assim, eu nunca fui buscar o que era obediência, assim, né? De entender. Para mim, e acredito que para outras pessoas também, obediência, eu acho que você pensa que é só concordar com alguma coisa. E hoje, quando eu falava com Deus de pensamento, né? Pedi para ele me dar uma palavra, ele me deu uma palavra, é aquilo que ele colocou no meu coração, vai ser uma palavra rápida, mas é aquilo que queima no meu peito nesse momento, que é dois assuntos, na verdade, eu queria falar. O primeiro é a obediência. Eu fui buscar o que era obediência na internet, né? Obediência significa o quê? Ação de quem obedece, de quem é submisso e dócil. E quando nós falamos de obediência, falamos dessas características da palavra de obediência, podemos falar de Abraão, um homem de Deus, né? Um homem obediente a Deus, que sem questionar a Deus, se submeteu, obedeceu quando Deus diz: Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes, família e seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Aqui em Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 4, do versículo 1, 12, versículo 1 ao 4, diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias dessa terra serão abençoadas. No 4 diz assim: Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Ou seja, como eu falei aqui, sem questionar, né? Abraão obedeceu a Deus quando Deus se revela a ele e ele parte dali, né? Da terra dele, da sua tenda. E o que eu quero que vocês entendam com isso é o seguinte: o segundo ponto que eu queria falar está em Gênesis também, um pouco mais para frente, no capítulo 22 de Gênesis, onde Deus coloca Abraão à prova e pede seu filho, que ele o tanto ama, filho que o próprio Deus havia prometido a ele. É um outro ato de obediência a Abraão, sem questionar Deus. Ele se submeteu, né, a que Deus pediu para ele. No versículo 22, no capítulo 22, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, em Gênesis: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: Toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto o ama, e vai à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Ofereça-o como holocausto, né? E essa palavra é muito forte, né? Porque aqui ele teria que entregar o seu único filho, o seu filho que ele teve na velhice, né? Seu filho da promessa. O que eu quero que vocês entendam hoje com isso aqui é que o que eu quero falar com isso, será que eu e você, que tanto falamos, talvez uns até batem no peito dizendo que é obediente a Deus, teria coragem de dar seu Isaac em holocausto, teria coragem de entregar aquilo que Deus está pedindo aqui, no caso, Deus pede Isaac para Abraão, mas no nosso caso, que somos atletas, não só no nosso caso que somos atletas, né? Poderia ser na nossa carreira de atleta ou outra coisa que amamos. Será que nós teríamos coragem de entregar o nosso Isaac, aquilo que nós tanto amamos, em obediência a Deus, né? Foi isso que Deus colocou no meu coração, né? Se a gente, muitas das vezes a gente fala que é obediente, fala que é temente a Deus, mas quando Deus nos prova, assim como provou Abraão, pedindo seu único filho, o filho da promessa de Abraão, e Abraão, sem questionar em momento algum, pegou seu filho, pegou as lenhas e partiu para onde Deus queria que ele deixasse o filho como holocausto, né? Eu me pergunto, né, será que eu tenho sido obediente a Deus ao ponto de entregar aquilo que ele me pedir?
E por esse tempo, por isso que eu disse que essa palavra também serve muito para mim, porque por esse tempo eu tenho entendido e Deus tem se revelado. Talvez seja um tempo que eu não jogue, mas talvez seja o momento em que Deus pede o Isaac da minha vida, que é a minha carreira. E eu tenho me perguntado, e eu tenho, será que eu estou pronto para obedecer a Deus nesse ponto de entregar meu Isaac, que no caso seria a minha carreira, né? Então, que a gente possa refletir, né, nesse texto que nós lemos, sobre obediência, né, sobre submissão a Deus, né, porque é isso que nós devemos ser, submissos a Deus a todo momento, ser verdadeiro obediente a Deus, né? Mas o que mais queimou no meu coração é que quando a gente pede algo para Deus, a palavra diz que ele faz infinitamente mais, né? E quando eu pedi uma palavra ao Senhor, ele me deu essa e já me revelou também uma outra palavra que se encontra em Mateus 5, versículo 13, né? E é uma coisa que eu queria compartilhar sobre nós cristãos. Eu acho que a gente tem que fazer uma autoanálise de nós, a gente tem que, né, refletirmos na nossa vida. E lá em Mateus 5:13, a palavra de Deus, só um minuto aqui. A palavra de Deus diz assim, Mateus 5:13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado? Outra vez, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Né? Isso aí eu acho que é o que Deus tem mais queimado no meu coração, assim, né? Até pelo momento que eu vivi em Rondônia, o momento que eu vivi em Cacoal, né? Mas serve para todos nós essa palavra. Né? E Deus tem falado muito forte no meu coração sobre ser o sal na terra, né? O sal na terra representa nós, né? Nós cristãos. E se você for analisar o sal, ele serve para vários tipos de coisa, desde usar no alimento até o ponto de exagerar no tempero e gerar sede numa pessoa. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, que Deus trouxe ao meu coração, né, em revelação, eu quero dizer com isso que nós estamos sendo sal na vida das pessoas que estão em nossa casa, em nossa volta, no nosso trabalho, na nossa família. Será que nós temos gerado sede nas pessoas ao ponto delas falarem: ah, eu quero sentir o Deus que ele sente, eu quero viver o que ele está vivendo em Deus, eu quero conhecer esse Deus que eles falam. Isso é ser o sal na Bíblia, né? Isso nas pessoas, a gente tem que causar essa sede nas pessoas, né? Ao ponto delas sentir vontade de querer conhecer, de querer viver aquilo que nós vivemos, né? Isso Deus tem falado há algum tempo no meu coração, de ser o sal na terra, no meio da minha família, no meio da minha parentela, né? Porque eu acredito muito que, foi como eu falei aqui no começo, aqui, antes de estar gravando, muitas das vezes a gente não vai precisar pregar ou ministrar uma palavra para uma pessoa, né? Com a nossa vida, as pessoas vão olhar e vão, cara, esse cara aí realmente ele exala a presença de Deus, né? Ele exala o bom perfume de Deus, né? E tem uma palavra da Bíblia que fala assim que Deus resplandeça o rosto dele sobre a nossa vida. Muitas das vezes as pessoas vão ver isso na nossa vida. Deus resplandecendo o rosto dele, nos iluminando, e é isso que vai causar essa sede nas pessoas, né? Por isso que a gente tem que, né, se autoanalisar, tem que refletir se a gente tem sido, né, se a gente tem gerado essa sede na vida de pessoas que estão à nossa volta, ou a gente tem espalhado as pessoas, porque a palavra de Deus fala que Deus não espalha, né? Ele ajunta. E é isso que a gente tem que fazer, né? Gerar essa sede na vida de pessoas. E nesse tempo que eu estou vivendo agora, é isso que eu tenho feito. É um momento, uma oportunidade de eu gerar essa sede na vida de meninos que estão começando agora no futebol, né? Porque, assim, eles me olham hoje como não só como um profissional, né? Cara que chegou em um grande time, mas também como um servo de Cristo, né? Eles vão olhar muito para minha vida. Então é isso que eu tenho que gerar na vida deles, essa sede não só de ser profissional, mas também essa sede de conhecer Jesus, né? De a gente avançar, de a gente romper barreira e de causar isso na vida das pessoas, né? Ao ponto dessas pessoas ao nosso redor, à nossa volta, querer conhecer, né? Desejar sentir aquilo que a gente sente cada vez que a gente vai no culto, a cada vez que a gente dobra o nosso joelho, né? Eu acho que a gente tem que
nós cristãos devemos refletir sim nisso, né? Porque foi como eu falei esses dias, né? Tem lugares que pastores, né, evangelistas não vão alcançar, mas nós como atletas alcançamos pessoas, né? Onde eles não chegam, nós chegamos. E foi como eu falei, às vezes não vai ser com uma palavra, mas vai ser com uma atitude. Eu acredito muito que essa minha ida para Rondônia, nesse tempo que eu tive em Rondônia, claro que a boa semente ela foi lançada, né? Mas eu acredito muito, muito mesmo assim que a minha conduta, o meu jeito de viver ali, que como outros jogadores me conheceram antigamente, me conheceram agora, eu acredito que aquilo gerou, né, algo neles que despertou algo neles de querer conhecer, né? Porque a transformação, se for a nós mesmos querer se transformar, isso é impossível. A gente não consegue, né? Se não for Deus na nossa vida, a gente não consegue ser uma nova criatura, né? E graças a Deus eu tive esse encontro com Cristo através da vida da minha esposa, né? E hoje, aonde eu passo, onde eu chego, eu tento, né, transmitir, gerar algo nas pessoas e em conhecer Cristo, porque acho que esse é o nosso dever, né, como cristão, levar Cristo, né, levar a palavra até essas pessoas que ainda não conhecem ou conhece e está, né, relutando, está resistente a isso. E, e é isso que eu queria compartilhar. A palavra é bem rápida, mas acredito que foi uma palavra assim bem direta, onde Deus queimou no meu coração por esse momento aqui. E queria deixar aqui essa mensagem que nós possamos refletir, né? Ser mais obediente, né? Ao ponto de nós entregarmos nosso Isaac, refletir nisso. E também de ser o sal, né? Na terra, de ser a diferença onde nós chegamos e de gerar vida aonde não tem vida, né? Através da nossa vida, não por nós, mas assim por aquilo que nós carregamos e acreditamos, né? Amém? Amém, França. E eu digo a você e confesso que essa é uma das perguntas mais difíceis, sabe, para a vida de um cristão. Se nós estamos de fato abertos, vou dizer assim, abertos, né, num termo bem geral, se nós estamos abertos a entregar de fato nosso Isaac ao Senhor, aquilo que nós, aquilo que nós somos apegados, aquilo que nós temos por amor. Enquanto você falava assim, sempre me vem à mente Abraão levando Isaac subindo, obediente, sem questionar em nenhum momento a Deus, de uma forma confiando e sabendo que mesmo entregando o Isaac, ele estaria fazendo aquilo que Deus de fato queria na vida dele. E eu não sei se eu teria a coragem de entregar o meu Davi se o Senhor me pedisse dessa forma, porque é algo que é muito forte, é algo que é. Então eu clamo ao Senhor, Deus, não me peça, né? Não me peça algo assim que eu tenho, mas é o princípio que você falou. E a palavra de Deus fala lá no livro de Samuel, no capítulo 15, no primeiro livro de Samuel, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer a Deus, como você disse, significa confiar no Senhor e saber que Ele tem as melhores coisas e os melhores planos para a nossa vida. Amém. Nem sempre é fácil obedecer, mas é necessário. É necessário. Se você for analisar, Sandra, assim, analisar nessa questão de obediência e na questão de Deus provar Abraão, em momento algum ele questionou e sempre se manteve obediente a Deus. Assim, se a gente for analisar bem, se a gente continuar com o coração aquebrantado, com o coração, né, nas mãos do Senhor, entregando para o Senhor mesmo e continuar obediente, eu tenho certeza que Deus ele pode fazer aquilo que ele fez na vida de Abraão, ele vai fazer na nossa. Quando chegar o momento de nós entregarmos o nosso Isaac, ele vai falar: ei, Abraão, calma, talvez só queria te testar, né? Para realmente ver onde está o nosso coração. E eu acredito muito nessa revelação. Assim, se nós nos mantermos obedientes, acredito eu que talvez nós nem precisamos chegar a esse ponto com Cristo, né?
Isso que eu acredito muito, muito mesmo. É verdade, né? Você agora falou tudo, porque se nós confiarmos e entregarmos de fato aquilo que nós temos diante do Senhor, Ele é fiel e justo para fazer cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Sim. Se Deus mandar fazer, faça. E hoje à tarde eu falava isso com o Davi, né? Nós estávamos fazendo uma palavra, um devocional, e eu disse, meu filho, nem sempre vai ser fácil, sabe, você chegar e obedecer aquilo que Deus ele tem dito e ordenado, mas é necessário. Nós não temos que achar alternativas ou achar jeitinhos, não. Deus disse que é e é. Não tem meio termo. Não tem como você tentar achar uma outra forma. Então, essa palavra de obediência é uma palavra que realmente nos faz, sabe, refletir. E eu espero, meu irmão França, que o Senhor ele faça cumprir o seu propósito na sua vida, porque, como você disse, você deu ao Senhor, entregou o teu Isaac ao Senhor, mas entregou, na verdade, por obediência, e não esperando que o Senhor te desse algo em troca. Você entregou por obediência através de um propósito que ele revelou a você e a sua esposa. Então, você entregou sem esperar de Deus nada em troca. E essa é a verdadeira entrega que nós temos que fazer ao Senhor, é entregar por uma, como se diz, obediência, e não por aquilo que Deus ele possa nos dar. As pessoas hoje elas têm buscado um evangelho de troca. Eu dou para Deus se ele me devolver em dobro. E não é dessa forma, né, que funciona. A forma que funciona é quando nós entregamos a Deus sabe, as nossas vontades, nosso coração realmente contrito e quebrantado, ele é fiel e justo para fazer na nossa vida abundantemente mais do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. Então, meu Amém. irmão, que Deus ele abençoe muito você, sua esposa e o seu novo ministério que nasce. Amém. Outra coisa que Deus nos revela também, Sander, é assim, eu conversando com a minha esposa, quando nós recebemos essa palavra e nós acreditamos, nós cremos, né, que o propósito de Deus está se cumprindo na nossa vida, a cada promessa a gente consegue ver que Deus ele vem cumprindo na nossa vida, né? Desde aquele momento em que nós tivemos junto em Foz, aquilo lá foi Deus usou uma pastora 2 anos atrás para revelar que eu estaria dando meu testemunho e na minha testa estava escrito Atleta de Cristo. E depois de 2 anos aconteceu, né? Então dali Deus já vinha se revelando a mim, já vinha se revelando a minha esposa. E nessa questão do Isaac, quando eu recebi essa proposta do pastor, né, de cavar esse poço junto com ele, né, eu entendi e conversei com a minha esposa, falei, amor, eu estou colocando o meu Isaac à disposição de Deus e esperando e confiando que ele vai prover. Ou eu entrego a minha carreira e me dedico por inteiro à obra, mas eu vou deixar ele conduzir da forma dele. Se ele falar para mim ainda que não está na hora, eu vou obedecer. Mas se ele falar, França, chegou a hora, eu já tenho isso firmado no meu coração, bem claro, né? E convicto daquilo que Deus tem para minha vida, tem para a vida da minha esposa. Esperando o agir e esperando ele conduzir a minha vida. Se ele falar, amém. 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 Oi, Sender. Sender, Pode falar, quer Rinaldo. saber como é que o França conheceu Jesus? Como é que você conheceu Jesus, França? Eu conheci através da minha esposa, né? Minha esposa, a gente passou um tempo assim muito difícil, né, no começo do nosso casamento, onde no meu testemunho eu falo que eu tinha problema com álcool, com cigarro, com algumas coisas assim que ilegais também, né? E a minha esposa sofreu demais, até um dia quando ela tomou uma posição, se posicionou através de uma amiga nossa que levou ela para uma igreja, e Deus falou com ela que Deus daria um basta na situação, e ela no momento ela não entendeu o basta, se iria acabar nosso casamento, né? Mas ela entregou na mão do Senhor, e depois de uma semana ela falou comigo, ela se posicionou e falou comigo, e
E ela disse assim, se eu não mudasse, eu iria perder a minha família, eu ia embora com a minha filha. E a partir daquele momento, quando eu vi ela decidida, né? Quando eu vi ela posicionada, eu resolvi largar a vida que eu tinha e comecei a caminhar com Cristo. E no começo, assim, foi um encontro, assim, que eu posso dizer que nem a gente fala, foi amor à primeira vista, porque eu já comecei, já me apaixonei por Cristo, eu já estava indo na igreja de a pé, porque naquela época tinha acontecido aquilo da gasolina acabar, né? Então eu só tinha gasolina para ir Que ano que foi isso? Foi em 2018. Eu só tinha gasolina para ir pro treino, então eu não podia gastar. Então eu comecei a ir na igreja de a pé e voltava, e Deus falando, até que no final de 2018 a gente descemos as águas junto e nos entregamos a Jesus. E a gente tem caminhado com Cristo até hoje, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Engraçado, ontem nós tivemos evento aqui final de semana, nós recebemos um casal de pastores, um senhor de idade já, com 70 anos, e eles contaram nosso testemunho igualzinho ao teu, que a mulher estava pronta para ir embora, que não aguentava mais ele, e daí falou do Senhor tal, e daqui a pouco ele se rendeu a Cristo também, só para você falando, e me lembrei disso. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para França? Aproveitar a oportunidade? Alguma curiosidade? Algo que está disponível. Você não jogou no Atlético, né? Não, eu joguei No Atlético Paranaense? Você jogou no Coxa. Você jogou no Coxa. Joguei no Coxa em 2012, foi um vice-campeão da Copa do Brasil, perdemos para o Palmeiras. Ah, é verdade. Vocês foram, é verdade. No gol do Betinho, né? Aquele gol do Betinho que ele só raspou a cabeça e... Só raspou de cabeça. Isso mesmo. E naquele ano o Palmeiras caiu para a Série B, né? Caiu para a Série B. Que coisa. Felipão, né? O Felipão. É. A gente riu e chorou naquele ano. Amém. Alguém tem uma pergunta a fazer? Rubenilton, palmeirense. Rildo, Aparecido, Luciano, Valdir. A Gleide, Gabriel, Paulo, Gessé, Marta, José, Thaís, Fernanda, Evanice. Se tiverem uma pergunta, fiquem à disposição para abrir o microfone e perguntar. Não perca a oportunidade. Pergunta não, né? Só dizer que a palavra foi bênção, né? Foi uma palavra rápida, né? Como você disse, simples, mas que é algo essencial para nós como cristãos, né? Você vem aí numa jornada, assim, a gente pode dizer, em comparação a nós somos mais velhos, né? Já nessa caminhada também com Cristo, né? Ainda é um jovem, mas eu sei que você tá numa base firme, né? Quando você vem com essa questão de obedecer, de obediência, de ser sal, né? Você tá indo na base, que Deus possa te manter assim. Tenho certeza que Deus vai lhe usar muito. Como você disse, você tem promessas e eu creio que o Senhor Deus ele é fiel para cumprir, né? Se mantenha aí nesse seu foco, nessa sua visão que nós ainda vamos ouvir muito você, vamos ainda compartilhar muito dos seus testemunhos, da sua presença também, eu creio, em nome de Jesus. Obrigado, mano. Amém, meu irmão, amém. Eu que agradeço pela palavra. E é isso que eu tenho falado, é que eu e minha esposa conversam muito, né? A gente hoje tem um tempo de qualidade no nosso relacionamento. E o nosso desejo é continuar queimando, cara. Continuar queimando em Cristo, continuar desejando, né? Estar na presença dele, clamando, vigiando, para que a gente não se desvie, né? Para que a gente não saia da presença. Mas foi como eu falei, cara. Eu experimentei algo sobrenatural, assim, em Rondônia, onde eu tive muitas oportunidades. E, assim, eu entendo que é um tempo de Deus, porque eu tive oportunidade, eu já vim congregando, né? Em cada cidade que a gente vai, a gente é recebido em uma igreja, né? A gente conhece pastores, pessoas novas, e, assim,
Lá foi um momento de preparação para mim em Rondônia, onde eu tive assim um crescimento assim no reino espiritual muito grande, onde eu caminhei com um pastor lá, o pastor Zinaldo, onde foi uma referência para mim, onde ele me discipulou, né? Onde eu aprendi bastante com ele. E é o que eu falei, cara. Essa palavra ela foi uma palavra rápida, assim, né? Eu apenas falei aquilo que Deus colocou no meu coração realmente, né? Se eu falasse mais alguma coisa aqui, não seria aquilo que Deus colocou no meu coração. E é realmente isso que eu quero, né? Que eu bato no fleck, é saber vou falar da obediência, né? A obediência. O princípio de tudo é você obedecer, né? O princípio é você quer agradar a Deus, se você obedece a Deus, né? E é isso que tem agradado a Deus, a nossa obediência, né? E eu recebo isso como uma bênção na minha vida, assim, de fosse falar para um outro jogador hoje, ele teria coragem de entregar a carreira, né? Eu com 32 anos, sabendo que eu posso jogar até uns 36, 37, porque hoje eu me cuido, hoje eu sou um atleta. Talvez, não sei, ou talvez outro jogador não teria essa mente, né? Essa mentalidade que eu tenho agora, mas cada um é cada um e eu tenho me entregado totalmente a Cristo e eu desejo que Cristo ele continue fazendo a obra dele na minha vida, porque Deus conhece o meu coração, conhece o meu secreto com ele, né? E ele sabe que se for para entregar, eu entrego, se não for, amém também, e a gente vai continuar conduzindo, Deus conduzindo a nossa vida. Amém, amém. Alguém mais fazer uma pergunta para o Francis, falar algo? Oi, Hildo, pode falar, Hildo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Tô ouvindo? Fala, Rildo! Aleluia. Desde já eu agradeço, né, a oportunidade de lançar o convite aí. Quando eu vi aqui, peço perdão, Sandy, às vezes vocês mandam o convite e às vezes a gente está tão atarefado, ocupado e a gente quer participar e não pode, sabe? A demanda aqui tem sido muito grande. Minha esposa fazendo faculdade, às vezes a gente tem que fazer um silêncio para ela, né, ali continuar os estudos. Então, assim, mas quero agradecer aí a todos, né, uma saudação aí a todos que estão aí participando dessa live, dizer que a palavra foi curta, mas foi objetiva, né, e dizer, França, que é um prazer, viu, meu irmão, que Deus continue usando a tua vida de maneira poderosa, né, que isso é privilégio para poucos, servir ao Senhor, né, e onde você for, meu irmão, que você seja luz, seja sal da terra, como esse é o nosso objetivo aqui na terra. O fundamento maior que Jesus deixou a gente aqui foi para glorificar e exaltar o nome dele, para sermos luz. Nesse instante eu estava conversando com a irmã por telefone e saiu um irmão aqui hoje de Petrolina, França. Eu sou daqui de Senhor do Bonfim, na Bahia. Aham. Tive a felicidade de conhecer esse servo de Deus, Rinaldo Cagiano, que aprendi muito com esse cara aí. Aprendi muito, conheci Sander, esse grupo maravilhoso através de Rinaldo. E todas as vezes que eu falo, eu sou motivado a emoção, eu sou muito, sabe, chorão. E Rinaldo me ensinou muita coisa. E hoje, se eu olhar para dizer assim, servo, são poucos. E eu vejo esse cara como um servo de Deus, Glória a Jesus. viu? E quando Rinaldo me apresenta alguém, eu vejo que esse alguém é bênção, né? Sander e outros que eu tenho visto aí no grupo que são bênçãos. E tudo isso proporcionado através desse servo que é o Rinaldo. E agora, hoje, tendo a felicidade de te conhecer, não como um França atleta, mas como um França atleta de Cristo, transformado, renovado pelo poder de Deus. Amém. Você e sua família hoje fala como um profeta que disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acho que foi Abraão, eu não estou lembrado onde foi essa passagem que ele disse. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu vejo você, Rinaldo, Sander, eu e minha família aqui servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele com graça, com júbilo e com louvores, né? Então, é uma satisfação muito grande servir ao Senhor, sabe? Eu não me arrependo em momento algum. Hoje, conversando com um colega, ele disse, Hildo, você não tem saudades do mundo? Para quem não conhece a Bahia, hoje aqui em minha cidade falta poucos dias para comemorar a nossa cidade hoje. Senhor do Bonfim, na Bahia, é conhecido como a capital baiana do forró. Infelizmente, por esse título é conhecido, que eu quero que um dia venha dizer assim, Senhor do Bonfim hoje é conhecido como Senhor de Jesus, né? E não como Senhor do Bonfim, né? Então, assim, é lamentável
ter esse nome, essa origem, Senhor do Bonfim. A minha cidade aqui, para quem não conhece, fica a 1 hora de Juazeiro, a cidade de Daniel Alves. Você conhece, né, França? Muito, quem é que não conhece? Então, Conheço. fica 1 hora de relógio da cidade de Daniel Alves e da própria Ivete Sangalo, que é uma também que precisa de Deus, né? E como o próprio Daniel, como muitos atletas precisam experimentar desse Deus que nós já conhecemos, eu, você, e dizer que é um privilégio dizer assim, poxa, eu estou aqui participando de uma live onde um homem está sendo usado por Deus, um homem que hoje é íntegro no futebol, França. Viu, França? Eu só quero dizer que Deus continue te usando poderosamente, que você seja luz, onde Amém. você passar, você e sua família, e que Deus te use, e que use a tua boca como profeta do Senhor, viu? E que você venha ganhar muitas almas para o reino de Cristo, né? Viu, meu irmão? Minhas palavras aqui eu encerro. Sander, obrigado pelo espaço, e que Deus continue abençoando cada um de vocês aí do grupo. Eu fui edificado pela palavra, porque a obediência é muito forte. Diz assim, obedecer é difícil, né? E para nós que conhecemos nosso Deus, né, que pagou um alto preço enviando seu filho Jesus, né, isso é muito pouco para o que ele fez, obedecer, né? Mas a gente está cumprindo essa tarefa, não é fácil, né, França? Não é Sander e fácil. Reinaldo, mas a gente está aqui, né, lutando, cada dia matando o leão, né, para a honra e glória do nosso Deus, e que Deus assim nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, viu? Amém. Amém. Deus abençoe. Meu irmão Luciano, quer falar algo, Luciano? Só agradecer aí o França pela palavra maravilhosa, a palavra de Deus sempre edifica. E uma pergunta breve, o futebol hoje, né, ele depende muito do patrocínio do empresário, é um pool de empresários, né? E como é que funciona assim, esses empresários, eles também buscam a Jesus? Como é que funciona no bastidor do futebol? A palavra de Deus, ela está conseguindo entrar? Como é que está funcionando isso? Irmão, assim, sobre empresário, eu conheço poucos empresários, né? Mas o meu, o Sander conhece, o Marcelo Lipatin, isso eu posso afirmar para você que é um homem cheio de Deus, um homem Aleluia. cheio do Espírito Glória a Santo, Deus. né? Louvado E, seja Deus. amém? E a palavra de Cristo, ela tem entrado, sim, hoje ela tem entrado forte, ela tem entrado, assim, como uma espada, né, de dois gumes, assim, no futebol. Muitos atletas têm entendido, né, que antes de nós sermos atleta de futebol, a gente é servo, a gente tem que servir, a gente tem que exaltar a Deus, né, e tem muitos atletas, assim, que estão entendendo, né, estão entendendo esse propósito. Tanto é que eu falei aqui que em Cacoal eu tive, né, uma missão de levar a palavra, e para a honra e glória do Senhor, 3 atletas se converteram, se renderam a Jesus ali, e foi bênção. Então, acredito que sim, que a palavra de Deus ela tem entrado, sim, ela tem crescido cada vez mais no futebol. Glória a Deus. Com relação ao futebol feminino, a gente está aí às vésperas da Copa do Mundo, a gente está vendo a CBF, o movimento em prol do futebol feminino. 2027 tem a projeção da Copa vir para o Brasil. Agora o trabalho de evangelismo com essas meninas, como é que funcionaria de forma eficaz? Acho que teria que ser como o Sander falou, né? Acho que mais presencial, né? Eu não sei se na seleção brasileira tem alguma evangélica, alguma mulher de Deus ali, mas acredito que se tiver, elas mesmas conseguem fazer essa célula, né? Falar de Cristo, porque acho que na seleção ainda é mais difícil ainda de entrar, né? De nós chegarmos até lá, mas acredito que Deus ele levanta uma mulher e um homem de Deus em todo lugar, e eu tenho certeza que lá dentro ele vai levantar também, e essa pessoa vai proclamar e vai anunciar o nome de Cristo lá dentro. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Nós temos a Kelly. A Kelly hoje ela está no Santos, né? Ela está jogando no Santos, jogou no Flamengo recentemente também no feminino. E a Kelly ela é um França dentro das equipes de alto rendimento, né?
ela sempre está testemunhando, ela está junto com o Wagner, né? O Wagner de Santos, né? É parceirona do Wagner de Santos, Wagninho. Então a Kelly, ela tem levado sim a palavra dentro do futebol feminino, testemunhado aquilo que Deus tem feito. Então ela tem conseguido inserir isso dentro também do futebol feminino, que é tão importante também alcançar as atletas femininas também para Cristo, né? Nós temos percebido esse movimento de atleta, de capelania esportiva, muito mais na questão do masculino, mas no feminino também o trabalho de formiguinha ele tem sido feito, né? Então, com as atletas iniciando ali esse trabalho dentro dos atletas de alto rendimento, assim como é também no masculino. Então, vamos torcer para o Brasil nessa Copa do Mundo e esperar que 2027 possa vir ao Brasil essa Copa do Mundo, que vai ser bênção também. Amém? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente poder fechar. Agradecer meu irmão Marcos Daniel, que entrou aí, lá de Minas. Gente boa demais, mineiros. Gente boa. Amém, meu irmão. Alguém mais quer perguntar? Senão nós vamos orar pela vida do França. Eu quero pedir ao meu irmão, o Paulo, queria pedir ao Paulo que orasse pela vida do França. Paulo, homem de Deus, direto de Curitiba. O Paulo, você pode orar pela vida do França, meu irmão? Oro sim. Quando a gente começa a falar, a gente já está orando, né, França? Isso. E eu sinto assim já orando, né? Eu senti no coração assim, que Deus realmente está te preparando com maturidade para você enfrentar o que tem pela frente, né? E eu vejo que a maturidade cristã chega quando a gente deixa de orar um pouco pelas nossas necessidades, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Mas quando a gente começa a orar pedindo direção e orientação do Espírito Santo para quais os próximos passos que nós vamos dar, né? E eu senti isso na tua ministração, que foi uma bênção, e tem tudo a ver com obediência, né? Até, confirmou o que eu tenho experimentado ultimamente, já estou orando, né? Que quando você pede por uma necessidade, é uma coisa, quem sabe nem exija muita obediência, mas quando você pede por direção, aonde o Senhor quer me levar, como fazer, de que jeito, quando, né? Estou à tua disposição, ele vai te responder. E quando ele te responder, você vai ter que obedecer. Amém. Amém? Então, em nome de Jesus, todos esses comentários já são oração. Que o Senhor te dê maturidade, que o Senhor te dê discernimento, que você e a tua esposa juntos possam ter as respostas do Senhor, respostas do futuro de vocês, discernimento da tua profissão, porque eu creio que você está no meio de muitas pessoas, independente só de crianças, jovens, a tua profissão, você tem muitas amizades, e o que importa para Deus é quem você é, que não é só um servo, mas é filho dele. Então, que a graça, as virtudes do Senhor seja manifestado através da tua vida, das tuas atividades, da tua esposa, da tua família, e que você decida tudo isso segundo a direção do Espírito Santo de Deus. E quando ele falar com você, descanse e obedeça, porque vai ser bênção. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Nós nem te abençoamos, que você se aproprie das bênçãos que você já tem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmão. Você fazendo a vontade do Senhor, a bênção está contigo. Você vai fazer a vontade dele para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Jesus, meu irmão. Amém. 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 Só uma coisinha, Sender. Tudo isso que o Paulo falou estava no meu coração. Não é que a gente sabe mais que você, França. Nós estamos aqui por acaso. Eu conheci Jesus em 92, passei muita experiência, o Paulo também.
Paulo passou muita experiência na vida, temos experiências a contar. E uma das experiências que o Paulo falou tudo aí que estava no meu coração, e ele falando, eu não te conheço, mas através do Espírito Santo, que eu creio que ele vai falar com você. Primeira coisa, Deus, uma coisa assim que eu acho diabólico no Brasil, e alguns pastores falaram assim, eu perdi minha família porque Deus me levou para o ministério. Deus não faz ninguém perder família. Isso é diabólico, é horrível, nojento. Você e a tua esposa, Paulo falou tudo, são mais importantes que o ministério. O casamento de vocês, a vida de vocês é o testemunho. E isso é uma influência do ministério. Amém? Ontem eu sou líder de louvor na igreja e eu tinha que praticar louvor 5 horas. Eu tinha que estar lá. Era 5 horas, mas minha esposa estava com visita cheia de louça aqui. E ela nervosa. Eu falei, eu não vou, meu amor, para a igreja antes que eu te ajude a lavar toda a louça, você ficar em paz. Eu só saio daqui se você estiver em paz, mesmo que eu chegue atrasado. Porque o meu ministério não é a igreja. O meu ministério é você. É a minha família. Não existe testemunho maior e mais forte que a nossa casa. Então, Paulo falou tudo. Você e a tua esposa, juntos, fortes, sabendo a identidade de vocês, filhos de Deus, na paz do Senhor, como Paulo falou bem, dando direção, é uma outra obediência. A direção de Deus, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz alegria, ela traz firmeza, ela traz bênção. Porque a palavra do Senhor diz que a paz de Deus seja o árbitro no nosso coração. Se Deus está dirigindo você assim, Deus vai confirmar da alegria, da paz, porque Deus não destrói casamento, Deus não quer que você fique nem um idiota lá, sofrendo com a tua esposa e brigando e dando soco nela e cuidando dos meninos. Esse não é o Deus que nós conhecemos. Amém? Então, Amém. essa eu só queria falar, porque o Paulo falou muita gente, não é porque a gente já passou, né? Muita coisa, né? Então que a direção de Deus e a resposta do Senhor para você seja a paz de Cristo, não só para você, mas para a tua casa. E vocês vão firme. Essa é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a palavra do Senhor diz que é boa, agradável e perfeita. Amém, meu querido? Amém. Deus está falando com você, ele vai falar, descanse. Só ore. Descanse, Senhor. E vá na paz, meu querido. Fica na paz, Senhor. Não se obriga a nada, não force nada. Não. Isso é carne. É tudo na paz, Senhor. O teu ministério é a tua casa. Você tem filhos? Tenho 2. Duas, Um casal, na verdade. Um menino e uma menina. É esse teu ministério, meu querido. Esse é o teu ministério. Amém? Amém. Então, Deus abençoe. E o resto é tudo consequência, meu querido. O resto é tudo Amém. consequência. Eu não posso louvar o Senhor na igreja brigado com a minha esposa. Não posso. Não posso louvar o Senhor lá me arrebentando tudo. Eu fico em casa. Bom, ok, já falei demais. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, essa é a oração. Que nós já nem oramos ao Pai, mas essa é a oração, segundo a palavra. A paz Amém. de Cristo domine os vossos corações, para a glória de Jesus. E se é a vontade de Deus, ele vai te usar, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai te ministrar, ele vai te dirigir, ele vai agir em você, porque é ele que faz. E quando ele faz, tudo se torna bom. Amém, não, obrigado, viu? Glória a Deus. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Então, agradecer a todos, né? Mais uma vez, obrigado. Fechamos o nosso mês de maio com as nossas reuniões de Atletas de Cristo. A partir de agora, iniciamos um novo ciclo de 13 anos com esse ministério aqui no Acre. Vocês fazem parte dessa história. Então, que o Senhor possa abençoar a casa e a vida de cada um de vocês. E nos encontramos aqui na próxima segunda-feira para continuarmos louvando ao Senhor, meditando na sua palavra, compartilhando e testemunhando aquilo que ele tem feito em nossas vidas, tá bom? Um abraço para todo mundo, boa noite, valeu, um abraço, viu? Um abraço, Deus abençoe. Obrigado, Sandra. Deus abençoe vocês.